Se habla con frecuencia de los derechos humanos, pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70? ¿Por qué unos han de ser míseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente pobres? ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? ¿Para qué sirve el mundo? No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Sé que en muchos países pobres hay también explotadores y explotados. Me dirijo a las naciones ricas para que contribuyan. Me dirijo a los países pobres para que distribuyan. Basta ya de palabras. Hacen falta hechos. Desde a sua independência, em 1898, Cuba manteve-se alinhada com os Estados Unidos. Antiga colônia espanhola, a ilha caribenha se tornou independente com a ajuda dos norte-americanos. Mesmo com toda a ajuda, Cuba não passou a ser completamente liberta, pois os cubanos passaram a ser dependentes dos Estados Unidos a partir dessa ajuda. De 1952 a 1959, Cuba foi governado por Fulgêncio Batista, ditador aliado dos Estados Unidos, que governava de forma autoritária, perseguindo e até matando opositores e censurando quaisquer tipo de mídia. Essas ações violentas do governo cubano motivaram Fidel Castro, Che Guevara e outros que apoiavam a ideia a unirem forças contra Fulgêncio Batista. Soldados, matem agora todos que forem contra nós. Agora! Sim, senhor! Em janeiro de 1959, um pouco antes do início da Revolução Cubana, revolucionários saíram de Sierra Maestra, um cunho de montanhas onde funcionava um centro ativo de operações e acampamentos de rebeldes, para derrubar o governo cubano e encerrar o domínio norte-americano na região. A princípio, Fidel Castro não se apresentou como um comunista determinado a formar uma Cuba aliada aos soviéticos, mas sim como um nacionalista interessado em acabar com o governo autoritário e submisso dos Estados Unidos. E assim começou a Revolução Cubana. Buenas
tentativas de derrubada do governo ocorreram há poucos anos antes da Revolução. Em 26 de junho de 1953, Fidel Castro e seus companheiros organizaram uma invasão ao quartel de Moncada, que ocorreu pois o governo conseguiu intervir com a invasão e os rebeldes foram mortos e presos. Amanhã, dia 26 de julho de 1953, iremos invadir o quartel de Moncada. Se prepare, pois o melhor está por vir. Vamos atacar! Mas foi solto 2 anos depois e mudou-se para México, onde conheceu Ernesto Che Guevara. Os dois fundaram o movimento 26 de julho, uma referência à invasão fracassada para Cuba e novamente atacar o governo de Fulgêncio Batista. Boa tarde, me chamo Che Guevara. Boa tarde, Fidel Castro. O que você conta? Vamos fundar novamente um plano para tentar atacar o governo Batista. Concordo, deveríamos chamar de 26 de julho por causa da invasão fracassada. Eles voltaram a Cuba e de 1956 a 1959 entraram em confronto contra o exército do governo. Então se esconderam em Sierra Maestra e no dia 1º de janeiro de 1959 conseguiram derrotar o governo cubano quando Batista fugiu da ilha. Fidel Castro e seu grupo chegaram a Havana, capital cubana, em 8 de janeiro daquele mesmo ano. Vamos voltar para Cuba. Iremos fazer o confronto contra o governo Batista. Chegando lá, iremos nos esconder em Sierra Maestra por enquanto. As primeiras medidas do novo governo foram acabar com a dependência econômica que os Estados Unidos obtinham sobre Cuba por meio da reforma agrária e da estatização de empresas estrangeiras. Com isso, norte-americanos tentaram derrubar o governo de Fidel Castro, mas não obtiveram sucesso. Em 1961, os Estados Unidos romperam relações diplomáticas com Cuba e impuseram um bloqueio econômico à ilha. Isso é totalmente injusto, não podemos depender de um país para tudo. Podemos acabar com isso por meio de uma reforma agrária e com a estatização de empresas internacionais. Não devemos aceitar a derrota assim, vamos unir forças para ganhar isso. Isso é inadmissível. Não podemos admitir uma derrota tão vergonhosa assim. Concordo. Bom, com esse rompimento diplomático, os cubanos se aproximaram da União Soviética e receberam um auxílio financeiro até 1991, quando a superpotência foi extinta. A queda de um governo aliado aos Estados Unidos e a aproximação de um país tão próximo dos soviéticos fizeram com que os norte-americanos tivessem mais atenção nos seus vizinhos. A princípio, os líderes da Revolução Cubana se tornaram símbolos nacionalistas e de combate ao imperialismo norte-americano, e com a aproximação de Cubana com a União Soviética, foi que suas imagens se tornaram referentes da ideologia comunista. 3 líderes se destacaram e são, até hoje, as principais referências da Revolução de 1959. Os primeiros são Fidel e Raul Castro. Os irmãos lideraram tanto a invasão ao quartel quanto a revolução que derrotou Fulgêncio Batista. Fidel, ao assumir o governo cubano, tornou-se a figura central da revolução. Seus longos discursos contra a interferência dos Estados Unidos nos países latinos ganharam força entre os jovens que decidiam seguir o mesmo caminho dos rebeldes de Sierra Maestra. Ernesto, ao lado de Fidel, foi outro rosto conhecido da Revolução. Apesar de ser mexicano, ele se tornou exemplo no mundo todo em recorrência do acontecimento do dia 1º de janeiro de 1959, em Cuba, logo após seu encontro com Fidel no México.
no México. Ele se juntou aos rebeldes para derrubar um governo submisso e interesses dos Estados Unidos. É um prazer te conhecer, Ernesto Che Guevara. Digo mesmo, caro Fidel Castro. Com a Revolução já ganha, Che Guevara expressou seu desejo de levar sua ideologia sobre Cuba para outros países. Ao tentar fazer isso na Bolívia, foi preso e assassinado por tropas governamentais, com a ajuda da Agência Americana de Inteligência, a famosa CIA. Vou expressar meu desejo de levar minha ideologia sobre a Cuba para outros países. O que poderia dar errado? O que eu vou fazer hoje? Bom, como toda e qualquer ação há uma consequência, a Revolução Cubana não poderia ter sido diferente. A Revolução teve impacto não só em Cuba, mas na América Latina como um todo. Em 1959, o mundo vivia a Guerra Fria, período em que os Estados Unidos pretendiam ampliar suas zonas de influência. Bom, quando Fidel Castro anunciou que o novo governo cubano estaria alinhado com os soviéticos, acendeu um alerta na Casa Branca, que mostrava que o perigo comunista crescia no solo norte-americano. O governo dos Estados Unidos começou a voltar sua atenção para a América Latina, para que os outros países não se deixassem levar pela ideologia cubana. Iremos anunciar um novo governo cubano com os soviéticos, para evitar que outros países sejam deixados levar pela tal ideologia de Cuba. O governo Kennedy apoiou a invasão à Baía dos Porcos, em Cuba, para derrubar o governo de Fidel Castro em 1961, mas não obteve êxito. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos iniciaram o programa Aliança para o Progresso, um auxílio financeiro que visava fazer com que os países latino-americanos desenvolvessem suas economias e diminuísse a desigualdade social, evitando que o discurso anticapitalista e o anti-americanismo se espalhasse pelo continente. Eu aceito a invasão à Baía dos Porcos lá na Cuba. Vamos acabar com o governo de Fidel ainda este ano de 1961. Vamos iniciar um programa de auxílio financeiro para que países latino-americanos devolvam nossas economias. Isso, vamos evitar que esse discurso anti-americano se espalhe para todo o continente. Sim, eu concordo. Outra medida adotada pelos Estados Unidos foi apoiar golpes militares contra governos simpáticos ao comunismo e que poderiam se inspirar na Revolução Cubana para se distanciar dos Estados Unidos e, consequentemente, se aliarem à União Soviética. Nós teremos que apoiar os golpes militares, para que eles não apoiem o comunismo e se inspirem na Revolução Cubana. Assim, eles não se uniriam à União Soviética. Isso. O senhor acha que isso ajudaria? A gente apoiando os golpes militares, eles não iriam apoiar o comunismo. A consequência da Revolução de 1959 foi a presença soviética em um país próximo aos Estados Unidos. Dessa forma, Moscou poderia ameaçar Washington, apesar da distância entre as duas capitais. Em 1962, a crise dos mísseis em Cuba, por pouco, não colocou americanos e soviéticos em guerra de fato, que envolveram armas nucleares. A crise de mísseis na Cuba foi um incidente diplomático entre os Estados Unidos e a União Soviética por causa das instalações dos mísseis em Cuba. Em 1962, seus aviões revelaram construções de bases nucleares em Cuba, com rampas para lançamentos de mísseis. Isso era inadmissível para os Estados Unidos ter mísseis tão perto de seu território. Já para Cuba, as armas eram só uma forma de proteção contra invasões. Isso é inadmissível para nós. Não podemos deixar que a Cuba fique com armas tão perto do nosso território. Nós podemos instalar armas no continente americano, nesse continente, para realizar uma forte escudo entre os países. Iremos instalar 15 mísseis nucleares na Turquia e 30 mísseis nucleares na Itália, ameaçando o mundo. E se para termos uma boa solução para essa crise, vamos nos comprometer a retirar os mísseis caso os Estados Unidos não invadissem Cuba. No dia 28 de outubro, os soviéticos aceitaram a retirada de mísseis da Cuba.
E mais tarde, os soviéticos exigiram a retirada de mísseis dos Estados Unidos. Já em termos de saúde, os cubanos tiveram uma melhora notável após a Revolução. As faculdades de medicina foram requisitadas para praticar um grande trabalho na área rural. Campanhas de prevenção e vacinação em massa eliminaram a poliomielite, reduzindo também a febre tifoide e a malária. Doenças típicas associadas à pobreza deixaram de ser a causa de mortalidade infantil, como por exemplo tetano, sarampo, tuberculose e entre outras doenças. Em 1958, a taxa de mortalidade infantil era superior a 60 por 1 milhão de nascimentos. A expectativa de vida era de apenas 57 anos para uma população de cerca de 6 milhões de habitantes, tendo sido elevada para 78,9 para os homens e 80,8 para as mulheres em 2020. Cuba atingiu em 2020 uma taxa de mortalidade infantil de 4,9 por 1 milhão de nascimentos, a mais abaixo das Américas. Bom, por fim, a Revolução Cubana aprofundou a rivalidade entre as superpotências e trouxe para a América Latina o conflito ideológico da Guerra Fria, as disputas por zonas de influência entre os Estados Unidos e a União Soviética. Assim acaba a história da Revolução Cubana. Dragon Ball Super. Vamos juntos retomar aquele sonho que deixamos para trás. E nós vamos desenhar com estrelas Assim tu me acaba, Soldados, matem agora todos que forem contra nós.